Olá pessoal, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA, módulo 3, e o meu sinal é esse. E vamos ver área de figuras poligonais. E temos a Laísa para fazer a nossa interpretação de Libras, né? E a nossa aula fica bem melhor, né? Seja bem-vinda, Laísa. Então, gente, vamos ver área de figuras poligonais, né? Vocês vão ver como é simples a gente entender como calcular a área, tá? Só entender o que é polígono primeiro, né? Vamos lá? Olha só, acho que vocês lembram. Então, essa aula vai estar no YouTube assim que terminar, né? Espero que vocês entrem lá, interajam, né? Deixem um recadinho para ver se a gente melhora essa aula. E eu trouxe essa frase aí para vocês. Olha só. Educar não é ensinar as respostas. Educar é ensinar a pensar. É de Rubem Alves essa frase. Então pensa nisso. Na hora que você estiver educando alguém aí do seu lado, tá? Então não é você ensinar as respostas, não é você dar as respostas. É você fazer a pessoa pensar. Isso é educar. Pensa nisso. Vamos melhorar. Então, eu trouxe a área de figuras, né? Aí você vai ver as figurinhas aí, olha. Vamos calcular. E a área de uma figura é a medida equivalente à sua superfície, né? Para calcularmos a área de uma superfície, geralmente multiplicamos a base pela altura do objeto. Ou seja, sempre que a gente precisa, né, calcular uma área, a gente está calculando a superfície. E para a gente fazer esse cálculo, geralmente a gente utiliza-se da altura, né, e da largura, não é isso? Da base, tá? Então, vamos ver agora essa porta. Como a gente faria, né? Temos ali, olha aqui, a base, né, ou seja, a largura dela é 80 centímetros, né? E a altura dela é 210 centímetros, né? Eu coloquei ali que é a porta da sala, né, de aula. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai colocar 80 vezes 210, não é isso? Então, eu estou calculando que a porta tem 210 de altura, né? 210 centímetros, ou seja, 2 metros e 10, né? E 80 centímetros de largura de base, né? E a gente está multiplicando exatamente a base vezes a altura, que vai me dar exatamente aquele valor ali, 16.800, não é isso? Então, eu tenho que multiplicar a largura, que é em centímetro, né, pela altura, que também é em centímetro, né, e aí eu vou ter exatamente centímetros quadrados, porque aí eu tenho centímetros vezes centímetros, e aí vai me dar centímetros quadrados, certo? Agora eu tenho, Arnaldo está completando o piso da área de serviço com cerâmica quadrada, e cada pedra mede 1 metro quadrado. Quantos metros quadrados de cerâmica faltam para ele terminar? Então, imagine que essa área que ele está montando aí, elas são feitas exatamente com as cerâmicas quadradas. Ou seja, é como se nós tivéssemos um polígono quadrado, né? Foi essa a minha ideia. Então, se é poligonais as figuras, né, o quadrado está exatamente incluso, né? Então, eu tenho que o quadrado tem os 4 lados, né, iguais, né? Então, cada lado dele tem 1 metro. Então, cada quadradinho desse é 1 metro quadrado, ou seja, cada cerâmica. Então, vamos lá. Olha só. Quantas colunas de cerâmica são necessárias para preencher a área? Então, você já percebe ali, com aquelas setinhas lá,
que eu ainda tenho que 5 colunas vão ser preenchidas, né? Eu só tenho uma coluna preenchida, tá? Em uma linha, né? Eu tenho uma linha e uma coluna. Então, 5 colunas ainda vão ser preenchidas com as cerâmicas. E aí vamos ver quanto a gente vai precisar. Quantas colunas de cerâmica são necessárias para preencher a área? 5 colunas, não é isso? Já vimos ali pelas setinhas. Precisamos de 5 colunas de cerâmica. E vamos ver exatamente 5 colunas de cerâmica, quanto vai ser necessário a quantidade de cerâmica. Quantos metros de cerâmica eu preciso para essas colunas aí? Quantas linhas de cerâmica são necessárias para preencher a área, né? Então, eu preciso ali, ó, de 5 linhas, certo? E vamos ver agora quantas linhas e quantas linhas precisamos. 5 linhas, certo? Então, temos aí 5 vezes 5, né? Então, 5 vezes 5 me dá exatamente 25. Então, faltam 25 metros quadrados de cerâmica para Arnaldo completar o piso. Ou seja, se eu tenho que completar com 5 colunas e 5 linhas, ou seja, eu tenho exatamente um quadrado onde 5 é a altura, não é? E 5 é a base, ou seja, 5 vezes 5, que vai me dar exatamente 25, ok? Então, 25 metros quadrados é o que eu preciso. Então, temos aí agora esses polígonos que estão na malha quadriculada e você vai considerar que cada quadradinho, né, é uma unidade de área com metro quadrado, idêntico ao anterior, né? É 1 metro quadrado. Cada quadradinho desse é como se fosse a cerâmica, que a gente estava falando há pouco. Percebam que quando eu tenho 2 triângulozinhos ali, olha, e eu junto aqueles 2 triângulos, né? Que também são polígonos, né? De 3 lados. A gente fala triângulo, é um polígono de 3 lados. Quando a gente fala quadrado, é um polígono de 4 lados, não é isso? Então, eu junto os 2 triângulos e vou formar um quadrado, tá? Então, percebam que naquela figura verde, eu tenho ali em cima 2 triângulos que formam um quadrado, não é? Os 2 triângulozinhos, eles vão formar um quadrado, aquela figura, tá? Então, eu tenho que, naquela figura, além dos verdes, né, dos quadradinhos verdes, eu vou ter um quadradinho amarelo, porque aqueles 2 pedacinhos amarelos que formam triângulos, eles vão se juntar e vão formar mais um quadrado, certo? Então, vamos ver a seguinte, olha só. Quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Então, olha para as figuras, para a gente ver quantos quadradinhos tem cada uma delas e ver qual a figura que ocupa a superfície de mesmo tamanho, ou seja, ela tem a mesma área, né? Lembram que área é superfície? A área é a superfície da figura. Então, quais são as figuras que ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Vamos ver? Olha só. Eu tenho que a figura azul, né? A figura azul, ela tem uma área de 8 metros quadrados. Perceberam? Ou seja, eu tenho 8 quadradinhos ali. Como se fossem as 8 cerâmicas, lembram? Então, 8 metros quadrados. E a área verde, né? A área verde, ela tem
7 metros quadrados, porque ela tem aquela partezinha amarela, onde vai formar mais um quadradinho, certo? Então, são 6 mais um 7, certo? A amarela, a área amarela, ela também tem 7 metros quadrados. E a área vermelha também tem 7 metros quadrados. Ou seja, eu tenho 3 figuras aí que têm a mesma área, certo? E a azul tem a área maior, concordam? Então, vamos ver. Olha só. Qual possui a maior área? Né? Aqui possui a maior área é a área azul, é a figura azul, concordam? Né? É tipo um retângulo, né? Ele tem exatamente os lados, né, mais compridos, né, e a base mais estreita, ou seja, tem 2 lados menores paralelos, né, e 2 lados maiores paralelos, um retângulo. Então, o azul é a maior área e tem 8 metros quadrados, ok? E eu tenho que é exatamente o azul, né, que tem a área de 8 metros. Então, vamos lá. Veja a seguir a planta da casa de Fernanda. Use cada quadradinho como unidade de medida para encontrar a área do piso de cada uma das partes da casa, né? Qual é a área da cozinha de Fernanda? Olha só, a área da cozinha, né, se você perceber, vai ser aquela área verde, tá? Então, eu tenho aquela área verde que está ali naquela malha quadriculada, né? E eu vou precisar contar quantos quadradinhos eu tenho ali, certo? Para saber exatamente qual a área, né? A unidade de medida é os quadradinhos, né? Então, vamos ver? Então, quantos quadradinhos eu tenho ali dentro? Vocês, contando, você vai ter 5 colunas, 5 em cada coluna, não é isso? E quantas colunas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 colunas, né? De 5 quadradinhos, que vai me dar exatamente 30 quadradinhos, certo? E aí eu tenho outro problema. Veja a figura verde desenhada na malha quadriculada abaixo. A medida da área de cada quadradinho da malha é igual a 1 centímetro quadrado, certo? Então, vamos ver quantos quadradinhos eu tenho aí. Vamos lá. Qual a medida da área dessa figura verde? Então, 19 centímetros quadrados. Ou seja, eu tenho exatamente, olha, 19 quadradinhos, perceberam? Então, são 3 ali na primeira linha, depois tem mais 5, e depois mais 5 e mais 5. Ou seja, 19 quadradinhos verdes, certo? Então, o total da área dessa figura é exatamente 19 centímetros quadrados, certo? Então, recordando, nós vimos aí a porta, vimos a cerâmica, vimos a cozinha ali da casa da Fernanda e vimos aquelas figuras na malha quadriculada, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero contar com vocês na próxima aula. Espero que vocês coloquem lá no chat, né? Lá nos comentários, né? O que é que vocês acharam da aula e o que aprenderam com essa área de figuras, tá bom? Um abraço grande. Tchau, tchau. Conto com vocês na próxima.